Mais uma aula de matemática. Vamos ver conteúdo novo agora, geometria espacial, né? Vamos estudar os sólidos geométricos e nessa aula nossa inicial de hoje, dentro dos sólidos geométricos, nós vamos iniciar com os poliedros. O que é que são os poliedros? Definição. O poliedro é uma figura espacial fechada formada por polígonos reunidos que formam as suas faces. Vocês têm um exemplo aqui do lado direito da tela do que é um poliedro, né? Tá aqui o poliedro. Ele é uma figura sólida, né? Sólido que a gente pode tocar, segurar, sentir o seu formato. E ela é formada nada mais do que por polígonos, né? É a união de vários polígonos aqui. Nesse caso desse nosso poliedro, são polígonos triangulares, ó. Pode observar aqui, ó. São todos triângulos, esses polígonos, em que a união deles está formando esse poliedro. Me parece ser um icosaedro esse aqui. Existem os poliedros convexos e os côncavos ou não convexos, né? Qual é a diferença entre esses dois tipos de poliedro? Se vocês observarem aqui nesse poliedro aqui, ó, esse que vocês estão olhando, isso aqui é uma pirâmide, certo? E ela tem a base aqui dela é quadrada. Aí eu quero que vocês imaginem um segmento de reta que você possa colocar aqui, ligando dois pontos aqui no interior desse poliedro, né? Já tá mostrando aqui uma retazinha aqui, ó, dentro dele. E veja que não fica nenhuma parte dessa reta fora do poliedro. Se você pegar um ponto qualquer dentro dele até outro ponto qualquer e formar uma reta, a reta ela fica inteira na superfície de dentro do poliedro. Esse é o convexo. Já o côncavo, que é esse outro, que vocês estão vendo aqui, se eu faço isso, em algum momento eu posso encontrar um segmento de reta que vai ficar uma parte desse segmento fora do poliedro. Ó, é o caso desse aqui, ó. Digamos, eu pego um ponto aqui de dentro do poliedro e outro aqui. E eu ligo esses dois pontos, ó. Veja que fica uma parte da reta fora dele. Essas superfícies côncavas, para ficar melhor de entender, é só vocês observarem quando tem alguma parte do poliedro que fica para dentro, assim como se fosse um buraco, né? Na figura, ó. Se aparecer dessa forma aqui, ele vai ser côncavo, né? Se não aparecer nenhum buraco na figura, ele for todo preenchido como esse aqui, ele já é um convexo. E nessas aulas a gente vai focar nos poliedros convexos. Elementos de um poliedro, que é muito importante a gente saber identificar esses elementos. Quais são os principais elementos? São as faces, as arestas e os vértices. O que é que são as faces? As faces são os lados da figura, os polígonos que estão formando ali o poliedro. No caso desse nosso poliedro aqui, do exemplo aqui do lado, ó, as faces são esses triângulos, ó. São vários triângulos. Vai ter poliedro que vai ser formado por faces diferentes. Podem ter triângulos e quadrados, ou triângulos e pentágonos, quadrados e pentágonos, hexágonos. Vários tipos de poliedros diferentes aliás, vários tipos de polígonos diferentes em um poliedro só, em uma mesma figura. Mas nessa nossa aqui a gente só tem triângulos, então as faces são esses triângulos aqui, ó. Cada lado da figura, no caso, é uma face. O que é que são as arestas? As arestas são essas linhas que estão formando as faces, ó, que desenha a figura, ó. As linhas são as arestas, ok? Cada linha dessa é uma aresta. E o que é que são os vértices? São os pontinhos de encontro entre as arestas. Aqui, ó, um vértice, outro vértice, outro vértice, outro. Cada pontinho desse, ó, onde se encontram
as arestas, é um vértice do poliedro ou do polígono que está ali, certo? Superfície é a superfície toda do poliedro, é a união de todas as faces, é a superfície do poliedro, certo? Poliedros de Platão. O que são os poliedros de Platão? As faces de um poliedro de Platão possuem o mesmo número de arestas, que é o caso desse nosso poliedro aqui, ó. Cada face tem o mesmo número de arestas, que são 3 ali, ó, formando o triângulo, né? Todas as faces ali são iguais. Nos vértices partem o mesmo número de arestas. De cada vértice vai partir a mesma quantidade de arestas. E obedece à relação de Euler. O que é que a relação de Euler diz? O matemático que descobriu essa relação diz que o número de vértices menos o de arestas mais o número de faces sempre dá igual a 2, certo? Essa fórmula ela existe também para a gente calcular o número de face, aresta e vértice de um poliedro. Quando ele é um poliedro com muitas faces e não dá para a gente contar só observando, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, certo? A gente tem aqui alguns poliedros, são considerados poliedros de Platão, porque tem essas características que eu acabei de citar para vocês, certo? As arestas são todas iguais, tem o mesmo número de arestas em cada face. E aqui a gente tem 5 deles, ó, 5 poliedros de Platão. E a nomenclatura, que é o nome desses poliedros, se dá através da quantidade de faces que ele tiver. Sempre o nome vai terminar em edro, certo? E o início da nomenclatura depende de quantas faces ele tiver. Por exemplo, esse aqui, ó, que é o tetraedro, esse poliedro aqui, ele tem 4 faces. Tem 2 aqui laterais, uma embaixo, que é a base, e uma atrás ali, ó, formando 4. Então, por isso o nome dele é o quê? Tetraedro. Tetra vem de 4 faces, certo? Aí aqui a gente tem também ó, o hexaedro, ó, são 6 faces, certo? 6 faces iguais. Hexa vem de 6. O octaedro, que é esse aqui, ó, 8 faces, certo? 8 faces triangulares. O dodecaedro, que é esse aqui, ó, 12. Decaedro é 10. Decaedro e dodecaedro é 12. 12 faces. Só o icosaedro aqui o nome é um pouquinho diferente, né? Mas é 20, é aquele poliedro que possui 20 faces. Ó, o número de faces está aqui na tabela, ó, de cada um deles, certo? Tetraedro 4, hexaedro 6, octaedro 8, dodecaedro 12 e icosaedro 20. Existem outros poliedros além desses aqui, ó, pentaedro, né, que é o que contém 5 faces. Tem o octaedro já tem aqui, tem o decaedro com 10, certo? Eniaedro com 9, heptaedro com 7 e assim vai. Segundo Euler, em todos os poliedros convexos vale a seguinte relação. Então, a gente vai utilizar essa relação de Euler para os poliedros convexos. Ela pode ser utilizada de 2 formas. Eu prefiro e costumo utilizar essa segunda maneira aqui. Mas pode ser a primeira também. V menos A mais F igual a 2, certo? Ou V mais F igual a 2 mais A. Onde quem é V? Vértices, A, arestas e F, número de faces, certo? Vamos ver aqui na prática como a gente resolveria alguns exercícios. Aqui pergunta assim, ó, entre os poliedros a seguir, assinale aquele que não é de Platão, certo? Não é poliedro de Platão, a gente acabou de ver ali a tabelinha que tinha os poliedros de Platão, né? Vamos ver, ó. Letra A, ortoedro, B, hexaedro, C, octaedro, D, dodecaedro e E, icosaedro. Da letra A até a letra E, todos esses a gente tinha lá na tabela como poliedros de Platão. Esse outro aqui, ortoedro,
ele nem é poliedro, não existe um poliedro com esse nome, certo? Então, ele não é poliedro de Platão e nem é qualquer outro, certo? É a letra A. Segunda questão. Um poliedro convexo tem 3 faces com 4 lados, 2 faces com 3 lados e 4 faces com 5 lados. Calcule o total de faces desse poliedro descrito no enunciado. Ó, gente, aqui nós não temos a foto, a figura desse poliedro. A gente só tem as características, informações sobre eles. E o que a gente quer saber aqui é o total de faces. Os faces não são os polígonos, as figuras planas que estão formando aquela figura sólida espacial, são os lados da figura, não é isso? Então, é só a gente somar. Aqui está dizendo, ó, que ele tem 3 faces com 4 lados. Então, já tem 3 faces aqui, ó. 2 faces com 3 lados, já tem mais 2 aqui. 4 faces com 5 lados, tem mais 4 faces aqui. É porque são faces diferentes, né? 3 faces com 4 lados podem ser 3 quadrados, né? 2 faces com 3 lados são 3 triângulos. 4 faces com 5 lados são 4 pentágonos. 5 lados é um pentágono. Então, é só somar todas as faces, ó. 3 mais 2 mais 4, esse poliedro tem 9 faces. Aí pergunta, o total de arestas desse poliedro, considerando isso aqui, ó. Por que que tá dizendo assim? Considerando 3 vezes 4, mais 2 vezes 3, mais 4 vezes 5. Porque é assim, lá tá dizendo que tem 3 faces com 4 lados. Então, cada lado, ó, 4 lados. Tá aqui, ó. Tem 3 faces. São 3 faces iguais a essa, com 4 lados, certo? Então, em cada face dessa, a gente vai ter 4 arestas, ó. Tá vendo? Então, a gente não quer saber o total de arestas do poliedro, por isso, eu pego 3 e multiplico pelas 4 arestas que a gente vai ter nesse poliedro aqui, com essas características. São 3 que tem essas características, então 3 vezes 4, ó. Já tá aqui na fórmula, 3 vezes 4. Mas aí a gente também tem 2 faces com 3 lados. Então, nós vamos ter 2 faces que são triângulos. Quantas arestas tem no triângulo? 1, 2, 3. Então, mais, ó. Depois do 3 vezes 4, vem mais 2 vezes 3, que são essas outras arestas aqui, certo? E, por último, ainda temos 4 faces com 5 arestas. Então, são 4 pentágonos. Mais ou menos assim, o pentágono. Quantas arestas tem um pentágono? Tem 5, ó. E são 4 pentágonos que a gente tem aqui na figura. Então, 4 vezes 5. Por isso, essa multiplicação ali que a gente viu na questão. Olha só, essa multiplicação com essas somas, né? Só que no final de tudo, para a gente saber o total de arestas, depois de multiplicar e somar, a gente ainda vai precisar dividir por 2. Por que essa divisão por 2? Porque, digamos, se eu tenho uma aresta aqui, aliás, uma face desse poliedro aqui, e uma outra aqui, ó, unida nele, que eu mostrei a vocês separado, mas elas vão ficar ligadas assim, uma na outra, ó, certo? Vão ficar assim, juntas uma na outra. Aí, escute. Se eu não dividir por 2, vai dar duplicidade de faces. Porque percebam, de faces não, de aresta, que uma aresta dessa, ela vai pertencer a uma face e ao mesmo tempo a outra desse poliedro. Certo? Então, se eu não dividir por 2, vai ficar duplicado. Por isso, a divisão por 2. Então, foi se multiplicar 3 vezes 4, ali ó, que deu 12.
certo? 2 vezes 3 que deu 6, 4 vezes 5 que deu 20, somamos tudo 38 e dividimos por 2, igual a um total de 19 arestas. Nessa letra C, pergunta o número de faces, de vértices desse poliedro, usando a relação de Euler. Aqui, o número de vértices, certo? Vértices é V. Então, veja, é só substituir as informações que nós já temos. Nós já temos as faces aqui, ó, que são 9. Já temos as arestas, que é 19. Agora é só substituir na fórmula. Faces, tá lá, ó, o 9 abaixo do F, baixou o 2, que é da fórmula, o 19 abaixo do A, que são as arestas. Pronto, agora o resto é só a equação do primeiro grau que a gente vai resolver, ó. V, que vai ser igual a 2 mais 19, que é 21. O 9, que está antes da igualdade, foi para depois da igualdade, ficou negativo, menos 9. 21 menos 9 igual a 12 vértices. Esse poliedro possui. Na terceira questão, a gente tem assim, ó. Um poliedro convexo. Num poliedro convexo, o número de faces é 8. O número de arestas é 12. Qual é o número de vértices? Tá pedindo para usar também a relação de Euler, mas mesmo que não tivesse dizendo use isso, a gente usaria, porque ela é válida, certo? Para todo poliedro convexo. E também porque a gente já possui o número de arestas e o de faces. Então, a gente consegue facilmente substituir aqui, ó. As faces são 8, as arestas são 12, esse 2 já é da fórmula. Vamos encontrar os vértices. Os vértices vão ser igual a 12 mais 2, que é 14, e o 8 vem para cá, muda de sinal, fica negativo. 14 menos 8, esse é um poliedro de 6 vértices. Vamos aqui para a quarta questão. Aqui diz o seguinte: Arquimedes descobriu um poliedro convexo com 12 faces pentagonais, 12 pentagonais e 20 hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Calcule a quantidade total de faces desse poliedro. Se vocês puderem observar, numa bola de futebol que algum de vocês tiverem em casa, pode ver. Tem faces pentagonais, que são 5 arestas, e tem outras hexagonais, com 6 arestas, certo? Aí aqui está dizendo que esse poliedro, ele é formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, certo? A gente quer saber o total de vértices que tem nele. Então, veja, eu penso logo na relação de Euler, tá aqui a fórmula, mas para eu encontrar os vértices, que é o valor de V, eu tenho que ter as faces e as arestas. Será que eu tenho? Aí eu vou observar. Eu tenho as faces. 12 faces aqui. Cadê? 12 faces aqui e 20 aqui. É só somar. 12 com 20 dá 32 faces. Mas e as arestas? Eu tenho o total? Dizendo aqui, total de arestas? Não tem. Então, como é que eu vou usar a fórmula? Eu preciso primeiro encontrar essas arestas. Aí eu venho para cá. Para achar as arestas, eu venho para cá e vou encontrar esse número de arestas. Como? Usando, esse mecanismo. Aqui eu tenho 12 faces pentagonais. Então, são 12 faces com 5 arestas. 12 vezes 5, mais 20 faces hexagonais. Então, são 20 faces de 6 arestas, por isso 20 vezes 6. E isso divide por 2 depois por causa da duplicidade de arestas, para não ocorrer. Multiplicando 12 vezes 5, 60. Aqui, ó, 20 vezes 6, 120. Agora, vamos somar 160 mais 120, que dá 180, dividido por 2, que dá 90 arestas. Pronto, achamos as arestas, agora a gente substitui aqui na fórmula de Euler para encontrar os vértices. As faces, como eu já tinha dito, era só somar 12, que a gente já tem 12 faces aqui, mais 20 aqui, 12 mais 20, 32. Então, tá aqui as faces, 32. As arestas, acabamos de encontrar, 90 mais 2, que é da fórmula. V é igual a 90 mais 2, 92.
O 32 vem para o lado direito da equação, muda de sinal, negativo. 92 menos 32, que vai dar um total de 60 vértices. Ficou bem pequenininho aqui embaixo, mas são 60 vértices que esse poliedro possui. Aqui, gente, tem algumas planificações que eu queria mostrar para vocês. A planificação é a figura, é o sólido no seu formato aberto, né? Como é que ele fica, o formato dele. Ó, esse primeiro aqui isso aqui é um tetraedro, tá? Tetra porque vem de quatro faces. Só quando você vê ele aberto, aqui ele aberto, aí você consegue visualizar bem direitinho as 4 faces, ó. 1, 2, 3, 4 faces, né? Esse aqui, o hexaedro, são 6 faces. Olha ele aberto aqui, as 6 faces dele. Esse outro aqui, ó, octaedro, são 8 faces triangulares. Olha ele aberto aqui, como é que ele fica. Ele planificado, né? Aqui é o dodecaedro, ó, formado por 12 faces pentagonais. Olha ele aqui, aberto. E esse último aqui é o icosaedro. Icosaedro é um poliedro de 20 faces triangulares. Aqui ele planificado, ele aberto, como é que fica. Certo? Pronto, gente, essa foi nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.